Olá, meus amigos, glória a Deus, graça e paz a todos vocês que fazem parte do nosso culto nesta manhã abençoada de domingo. Que Deus abençoe a todos vocês abundantemente. Tudo bem com vocês? Começando aí mais uma semana. Domingo que vem, nós vamos estar aqui, viu? Domingo que vem. Apesar, é o dia das eleições, você vai votar, você vai expressar a sua cidadania, mas não esqueça, estaremos aqui continuando os nossos cultos online aqui para todas as pessoas que desejam continuar crescendo, continuar aprendendo, continuar vivendo, continuar amando e servindo a Deus. Deixa eu conversar com você sobre um tema que eu já havia proposto. Na verdade, eu até gravei um programa sobre esse tema e na hora de terminar o programa o celular travou e acabou o programa apagando. Aí eu tive que postar o outro programa e aí deixei para hoje falar sobre esse assunto. Há muitas pessoas que fazem a seguinte pergunta: pastor, o que é pecado? Porque pecar significa, se você pegar, vamos jogar aqui no dicionário, joga aí, só para a gente ver. Eu nunca pesquisei no dicionário Aurélio. O que é pecado? Não, falar que nunca pesquisei também parece que a gente não faz pesquisa, né? Mas faz tempo que eu não lembro mais a definição do dicionário Aurélio. Até porque existem algumas palavras que elas têm um sentido grego ou um sentido no hebraico. Aí nós temos que procurar o que significa aquilo no contexto bíblico e não no contexto religioso ou não no contexto de uma língua portuguesa, por exemplo, né? Diz o dicionário que pecar significa violar um preceito religioso. Então, nós olhamos aqui para o dicionário e o dicionário diz assim, pecar significa violar um preceito religioso. Na verdade, isso aqui é uma definição do dicionário chamado Oxford. O Oxford disse que pecar é violar um preceito religioso. Agora, a grande pergunta seria: quais são esses preceitos religiosos? Porque preceitos religiosos nos dá a ideia de coisas que as igrejas dizem, seja católica, seja evangélica, seja qual for a igreja. Preceitos religiosos seria aquilo que as pessoas dizem ou que os sacerdotes, os pastores, os bispos e etc. dizem que são preceitos. Cada um, se não tiver a devida atenção à teologia bíblica, à teologia cristã, ela acaba se atendo em preceitos meramente humanos e não os preceitos fundamentais da palavra de Deus. Só que o dicionário aqui, ele traz uma terceira definição para nós. E ele, na terceira definição, aí a segunda não tenho, ele pula daqui para a terceira definição, e ele vai dizer assim, que pecado é uma ação má. Pecar significa crueldade. Pecar significa perversidade. Então, eu já gosto aqui da definição desse dicionário aqui, tá no Google aqui, você joga no Google, o primeiro que me mostrou aqui, nem vi outros, nem interessa outros não. Mas esse aqui me disse que pecar é violar um preceito religioso, e aí a segunda parte, ele descreve um pouquinho mais próximo do que a Bíblia diz sobre pecado, porque ele vai definir que é uma ação má. Então, já entendi que todo pecado significa uma ação má, uma ação de crueldade, uma ação de perversidade. Obrigado, dicionário Google. E aí agora nós vamos para a Bíblia Sagrada. 1 João, capítulo 5, versículo 17. 1 João, capítulo 5, versículo 17.
Aí nós já vimos o que o dicionário diz e agora nós vamos ver o que diz a Bíblia sobre o que é pecado. 1 João 5,17 vai dizer assim para nós, olha só. Toda injustiça é pecado. Então, Bíblia, palavra de Deus, diz para nós o que é pecado. Ela está dizendo que toda injustiça, toda ação má, toda ação de crueldade, toda ação de perversidade é pecado. Agora aí você já tem uma ideia mais ampla do que é pecado. E ele diz, e há pecado que não é para a morte. O que ele está dizendo aqui? Que há pecado para a morte, no verso 16 ele diz, há pecado para a morte, e há pecado que não é para a morte, no verso 17. Ele está falando de toda maldade é pecado, toda crueldade é pecado. E você pode ser uma pessoa cruel, uma pessoa má, sem intenção. Você pode praticar uma maldade sem ter a intenção. Vamos dizer assim, vou dar um exemplo aqui. No seu prédio que você mora, tem 2 elevadores e um elevador está quebrado. Aí você precisa descer alguma coisa e o que você faz? Você vai lá, coloca um obstáculo na frente da porta do elevador, porque você precisou voltar em casa, dentro de casa, e quando você voltou, você lembrou, meu Deus, deixa eu ir no banheiro. Aí você foi no banheiro e, meu Deus, deixa eu comer um pedaço de sobremesa aqui. E quando você, meia hora depois, é que você lembra que, puxa, meu Deus, estou segurando a porta do elevador. Aí já tinha um monte de gente esperando. Você praticou uma maldade? Sim. Foi cruel? Foi. Mas foi intencional? Não. Esse é o pecado que a Bíblia diz que não é para a morte. Deu para entender? Né? Ou, ainda pegando um exemplo, você chegou, passou pela sua casa rápido, no prédio que você mora, ou no mercado. Vou dar o exemplo do mercado, que acontece mais. Você chega no mercado cheio, final de semana, início de mês, todos receberam, você está com pressa. Aí você fala assim, meu Deus, vou ter que... Não tem vaga, meu Deus, não acho uma vaga. E você já está procurando vaga, de repente, sem perceber, você vê uma vaga vazia e você já entra nela. E sai rápido para poder atender o compromisso no shopping. Quando você volta, a vaga era de portador de necessidade especial. E o portador de necessidade especial está lá, esperando você sair com o carro, porque a vaga é dele. Você fez uma maldade, sim, mas você teve intenção? Não. Deu para entender? Que nós temos a natureza pecaminosa e às vezes pecamos sem ter intenção de pecar. Esse pecado não nos, vamos dizer assim, é o que a Bíblia chama aqui de pecado que não é para a morte. Entendeu? Se Jesus voltar porque você parou o carro na vaga do deficiente, você vai ficar? Se Jesus voltar naquele momento que você estava segurando a porta do elevador com o obstáculo porque você ia pegar as coisas, você acabou esquecendo, foi atender o celular e acabou demorando. Se Jesus voltar, você fica por causa disso? Não. Você fez sem ter a intenção. Agora, o pecado, ou a maldade, ela intensifica, ela se torna maligna, ela se torna uma iniquidade, ela se torna uma injustiça quando você começa a praticá-la com intenção, tá? Com intenção. Por exemplo, você chega no elevador, coloca um obstáculo lá para a porta do elevador manter aberta e você fale a seguinte palavra, que dane os outros condôminos. Eu pago condomínio aqui, eles que esperem. Enquanto eu não terminar aqui, agora que eu voltei em casa aqui, vou amarrar o cabelo direito, vou atender o telefone, deixa eu ver o que está passando. Mãe, o elevador lá, mas só está segurando. Eu pago o condomínio aqui, é para isso mesmo, que eles que esperem. Nesse caso, houve uma maldade do seu coração? Sim. Deu para entender a diferença? Que agora houve uma intenção. É aquela pessoa
que ela vai no mercado, chega lá, o mercado está cheio, ela quer comprar uma coisa rápida, a entrada dela no mercado vai ser rápida, porque ela só quer pegar um produto e um produto ela passa no caixa rápido e ela consegue pagar o produto em menos de 5 minutos sair. Porém, a única vaga que tem é a vaga de idoso. Aí ela fala, meu Deus, o que eu vou fazer? Idoso, eu não sou idoso, tenho cara de jovem. O que eu vou fazer? Ah, já sei, vou parar na vaga de deficiente. Aí ela parou na vaga de deficiente, que é do lado do idoso, e saiu meio que mancando. Para as pessoas que verem, pensar assim, não, ela tem problema. Aí você entrou no mercado, comprou, pegou o que você queria. Quando voltou meio que mancando para poder fingir que você tem um problema, que por isso você parou naquela vaga ali. Aí esse pecado, essa maldade, ela foi intencional. Deu para entender que nós todos, gente, de forma geral, nós somos pecadores. Nós pecamos às vezes até sem pensar. E é o que mais cometemos, pecados sem pensar. Por isso nós pedimos a Deus sempre, Senhor, perdoa todos os meus pecados. Durante muitos anos eu criei e aprendi o que o dicionário bíblico disse, alguns deles, os mais simples, diz que pecar é errar o alvo. E sempre que a pessoa me perguntava, pastor, o que é pecado? É errar o alvo, mas errar o alvo é subjetivo. Eu não gravar o programa direito, eu errei o alvo, né? Eu não colocar o programa na hora certa, eu errei o alvo. Então é subjetivo. Então a Bíblia explica para nós de forma mais clara o que é pecado. Então vamos lá, todos vocês, já estamos terminando. Só me responde a pergunta agora. O que é pecado? Pecado é toda maldade. Você ainda pode dizer toda injustiça. Você chutar o animalzinho na hora que você está com raiva é pecado? É pecado. Mesmo que ninguém viu, mesmo que o animalzinho não gritou, é pecado, porque é uma injustiça que você está fazendo. Né? Você deixar o animalzinho com fome é pecado. Não estou entrando na seara jurídica, não. Só falando da maldade. Sim, você diz, hoje você está de castigo, não vou te dar comida, é só para você aprender. É pecado. Agora imagine que um dia você saiu correndo de casa, o animalzinho estava dormindo, e quando você chegou no trabalho, você, meu Deus do céu, meu Pai do céu, a água eu não troquei, e a comida que não pus. Oh, meu Jesus Cristo, o que eu vou fazer? Veja que aí há uma maldade, mas há uma maldade sem intenção. Isso pode acontecer em relação às outras pessoas. Agora, eu te pergunto, nós vivemos num mundo de maldade, né, gente? Porque as pessoas, elas fazem coisas intencional. As pessoas já caminham dizendo assim, qual proveito eu posso tirar? O que eu posso fazer? O que eu posso falar? Que vai magoar, que vai entristecer, que vai ofender os outros. Então, por isso, eu acho que essa explicação aqui hoje, ela é bastante ampla. Eu vou ler os dois versículos, 17 e 18 de 1 João 5. Se alguém vir seu irmão cometer um pecado que não é para a morte, pedirá a Deus, e Deus dará vida ao que cometeu o pecado. Irmão, você, puxa vida, aí você volta do mercado e fala, moço, desculpa, eu saí tão correndo que eu nem vi que aqui era a sua vaga, me perdoe, tá? Quer dizer, amém, obteve o perdão, foi sem querer, né? E aí, Deus dará vida ao que cometeu o pecado. E este é o caso dos que não pecaram para a morte. Agora, há pecado para a morte, por isso não ora. Ou seja, a gente que, dependendo do que a pessoa fez, ela vai ter uma punição diante de Deus. Ela vai ser castigada diante de Deus. Por isso Jesus Cristo morreu, para mudar a nossa natureza. Sabe essa natureza ruim que o ser humano tem? Sabe essa natureza maligna que passa pela nossa cabeça, que de vez em quando todos nós temos uma natureza que fala, meu Deus do céu, não acredito que tal coisa, sabe, de vez em quando sobe aquela coisa no coração. Então, aí o Senhor está dizendo assim que nós temos que controlar isso, pedir para Deus, Senhor, o Espírito Santo nos muda. Por isso que nós oramos aqui a água, entregamos a água, falamos com você, pedir a Deus a purificação. E aí ele vai dizer para nós, toda injustiça é pecado. Toda injustiça é pecado. E há pecado que não é para a morte. Então, como eu expliquei, tem maldade que a gente pratica sem ter a intenção. Agora, a prática, presta atenção, a prática
A prática reiterada. Reiterada quer dizer você ir praticando várias vezes. Se você começa a praticar uma maldade sem ser grave, se você pratica intencionalmente uma maldade que não é grave, mas você começa a praticar sempre, ela vai virar uma injustiça, ela vai virar uma iniquidade. Muitas pessoas que eu conheço, elas começaram fazendo coisas que elas não perceberam. Aí, de repente, ela percebeu que aquilo é errado, mas ela falou, não, mas eu não tem problema. E ela continuou praticando aquilo que ela achava que não tinha problema. Aí virou uma iniquidade. O que é iniquidade? É o ápice da maldade. No direito, nós falamos que o dolo, que é o desejo do cidadão de cometer o homicídio ou de cometer o crime, o dolo, a vontade dele, ele quis aquilo, ele desejou aquilo. Então também no mundo espiritual nós temos a iniquidade, que é o desejo da pessoa ser má, o desejo da pessoa de praticar a maldade. Gente, consegui explicar? E você de casa conseguiu entender? Então, se você entendeu, depois você comenta assim, amém. Amém, pastor, entendi. Só para quando eu ler os comentários, eu saber que você entendeu, tá bom? Eu tenho a minha água aqui, vou orar com você agora. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que alegria poder conhecermos a Tua palavra e poder crescer contigo. É verdade. Com o Senhor nós crescemos, com o Senhor nós aprendemos, com o Senhor nós continuamos a nossa jornada de fé e espiritual. Pai, eu venho consagrar a vida de todas as pessoas diante do Senhor. Eu venho pedir, Pai, coloca as Tuas mãos, Espírito Santo, sobre cada uma delas. Coloca o Teu poder sobre cada uma delas. E quando elas beberem desta água, que elas recebam o poder, a graça, a unção que vem do Senhor Jesus. Ora comigo assim agora dizendo, Senhor meu Deus, perdoa todas as maldades do meu coração. As maldades que eu tenha praticado, consciente ou inconscientemente. Diga, Senhor, lava o meu coração, arranca do meu coração todo o mal e me faça ser mais alvo do que a neve. Espírito Santo, me transforma, me abençoa, me purifica e lava o meu coração com o poder do Teu sangue. Obrigado, amém e graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Você quer tomar um pouquinho da água? Eu tenho essa aqui, que é a minha. Vou tomar um pouquinho, dá licença. Graças a Deus. Olha, eu voltarei quarta-feira, tá? Quarta-feira eu voltarei nesse mesmo horário aqui com vocês. Não deixe de nos acompanhar, tá bom? Esteja conosco aqui. Deixa eu aproveitar e lembrar você que deseja ser um dizimista da nossa igreja. Como é que eu faço, pastor? Eu estava pensando esses dias aqui, pastor, como eu assisto, acompanho os programas, eu estava pensando em ser dizimista da Igreja Identidade de Cristo. Como é que eu faço? É simples, basta você anotar a chave do Pix da igreja e aí você contribui segundo a generosidade do seu coração. Pode ser uma vez por mês, pode ser semanal, pode ser quinzenal. A forma não importa e quanto também é a sua oferta não importa. Eu só digo isto porque algumas pessoas me perguntaram, pastor, não precisa porque o senhor quase não fala. Não, precisar é óbvio que a igreja precisa. Só que eu não posso vir aqui fazer apelo, né? Não, eu venho aqui para trazer a palavra, para ajudar. Agora, se você que já tem a palavra de Deus no coração, você que já tem a palavra e sente no coração e diz, não, pastor, eu tenho a palavra, eu sinto no meu coração o desejo de ser um dizimista. Inclusive, pastor, o senhor que orou por mim, eu estou recebendo uma bênção grande aí que está vindo. Eu quero honrar a Deus no ministério da Igreja Identidade de Cristo. Então, já anota o Pix, já deixa anotado aí para você cumprir, para você nos ajudar. Nós queremos fazer muito em pouco tempo e Deus vai de nos abençoar para isso, tá bom? Em nome de Jesus, e a minha oração será sempre para que Deus coloque você no mais alto nível. Há um memorial escrito diante dos que servem a Deus e diante do nosso Deus e do nosso Pai, tá bom? Termino aqui a nossa programação, que o Espírito Santo
abençoe a cada um de vocês e eu agradeço imensamente o carinho da sua companhia. Quarta-feira eu estarei de volta em nome de Jesus de Nazaré, tá bom? Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro. Só lembrando, se você está em Cuiabá, Rua Joaquim Murtinho, 1015, no centro da cidade de Cuiabá. Domingo, agora nós temos o próximo culto, às 6h30 da tarde, tá bom? Nosso próximo culto, às 6h30 da tarde. Tivemos o das 7 da manhã e o das 10 da manhã. Aliás, você de Cuiabá, ainda dá tempo de você participar das 10 da manhã, porque aqui o programa entra às 9. Então ainda dá tempo de você vir para o culto das 10 da manhã. 10 da manhã ainda dá tempo, você aqui de Cuiabá. E às 6h30 da tarde será o terceiro e último culto. Você de São Carlos, atenção São Carlos, nesse domingo especial, o pastor Adilson Santos terá uma reunião muito especial e você não pode deixar de participar, 8 da manhã e 6h30 da tarde. Deus abençoe a todos vocês, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá.